A seguir, IIGD Irajá. Olha só, nós estávamos lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda. Guardou? Está dentro do armário? Está dentro do armário? Alguém entrou na tua cozinha e não viu, está lá dentro, está guardado. Você chegou no seu quarto, está procurando uma roupa, você não está vendo, ela está dentro do armário, você não está vendo. Quando teu coração não fica exposto, é tão simples que as coisas venham sobre nós e passem adiante. Está guardado. Está guardado. Mas quando o coração está aberto, meu irmão, acabou. O diabo encontrou ali o banquete dele. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Que é isso, pastora? Eu tenho esse cuidado. Vigio as pessoas que estão à minha volta, até para falar de Jesus. Há momentos que você não precisa falar de Jesus. A tua postura fala de Jesus. Teu marido, mulher, te feriu. Teu filho estava do lado. E no dia seguinte você cuida da casa e cuida dele, do seu marido, da mesma forma que você cuidava antes da ofensa. Que isso? Isso mesmo. Você atendeu da mesma forma que sempre fez antes da ofensa. A ofensa não fez diferença. Ah, mas eu não sou de ferro. Eu não sou de pau. O chefe te machucou. Falou mal do teu trabalho. Tendo você feito o melhor que você sabia fazer. Como foi que você chegou em casa naquela noite? Pois é. O que está no coração, o que entra nele, traz um resultado. E aí? Chega em casa, conta para a esposa. Mulher, não sei mais o que eu faço. Ou então, meu bem, não aguento mais aquele chefe. Estou a ponto de pedir demissão. Não, marido. Não, marido, nós estamos num momento muito delicado. Fulaninho está fazendo faculdade. Eu não estou aguentando. É porque não é você que escuta. Não é você que escuta. Eu não estou aguentando. Sabe o que está faltando, irmãos? A armadura. Você quer vencer Satanás? Nós passamos 3 semanas falando sobre a tentação do deserto. Como foi que Jesus venceu o diabo? Ele venceu dizendo, está escrito. Mas ele vivia o que estava escrito. Jesus tinha o que estava escrito e vivia. Ele estava na forma de homem. Um ser humano igual a você, um ser humano igual a mim. Ah, mas Jesus tinha outra estrutura porque ele era Deus. Ele estava na condição de homem. De ser humano de carne e sangue. De carne e osso. O cristão que conseguir fortalecer o seu coração e guardá-lo. O cristão que conseguir se revestir do poder, da armadura de Deus. Para isso a Bíblia nos apresenta uma armadura. As setas vêm, as ofensas vêm, mas elas não conseguem entrar, porque o coração está guardado. Ah, mas eu não posso esquecer que eu tenho um coração. Mas quem está mandando esquecer? Você abre o guarda-roupa, você vê sua roupa toda lá dentro. É só você dobrar o joelhinho diante de Deus, se examinar. Fazendo um autoexame, você já sabe o que está dentro. Muitos pais contaminam seus filhos por não levarem a sério essa simplicidade desses conselhos de Deus, do nosso Criador. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando alguma coisa tem muito valor para nós, nós procuramos guardar da melhor forma, no maior esconderijo. Como é que se guardava
ouro. Ainda hoje, como é que pessoas guardam algo de muito valor? Ainda existe. Cofre bancário, já ouviu falar? Pois é. O sujeito acumulou barras de ouro e então ele tem um cofre num banco que guarda, mas ele tem a chave. Ou ele tem um gerenciamento que o leva lá a hora que ele quer. E ele vai olhar o seu ouro na hora que ele quer. Por que o cristão, em vez de olhar para os valores, por que o cristão não olha para os valores de Deus na Bíblia, não mete a cara na Bíblia, não põe a palavra no coração e fica com os olhos do coração contemplando aquela ofensa? Tem gente que entra dia, entra noite, sai noite, e aquilo atormentando. Me machucou, me feriu, foi comigo, falou. E as palavras latejam no espírito, latejam na alma. Meu irmão, o diabo é bandido, ele sabe pegar presa. A armadura de Deus. Às vezes eu paro, penso, escutando pessoas, eu digo, meu Deus, se tivesse um pouquinho do entendimento da armadura, se vestisse, a gente vai logo naquela parte que vai guardar, que vai proteger, que vai impedir aquela flecha do diabo de entrar, e a gente pensa logo no coração. É a primeira coisa que se pensa. É uma esposa magoada que não aguenta. Ela quer ganhar um marido para Jesus, mas o coração está todo ferido e arrebentado. E ora. E ora 1 ano, 2, 3, 5, 10. E ora. E chora. E ora. E chora. E blá. Fala versículo. E não acontece nada. Meu Deus, eu oro pelo meu marido há 20 anos e ele nos converte. A armadura de Deus. Se todo cristão se dedicar a ouvir a palavra de Deus, colocá-la lá dentro, pensar e repensar, remoer, no momento estratégico em que o diabo preparar uma cilada, uma armadilha, uma seta, uma flecha, essa pessoa está preparada. Vem, mas não entra aqui, não chega aqui, não trabalha aqui, então não pode atingir. Por que o cristão não atende, irmãos? Deus está dizendo, tenha cuidado para ninguém se privar da graça de Deus. O problema é da mulher com o marido e os filhos é que recebem. Literalmente a história vai em cima dos filhos. Você viu o que seu pai falou ontem? Você viu? Esposa, vou te contar o que meu chefe falou ontem. Eu vou te contar para você saber quem é aquele dragão. Mas não enxerga que o dragão é o diabo. Eu vou te falar para você saber quem é aquele abutre. Como é que você acha que essa mulher vai orar por esse chefe? Senhor, é meu marido, Senhor. A raiva do chefe ela nem conhece o chefe dele. Ela nunca viu a cara dele. Mas o coração está inflamado contra ele. Uma criança tem problema com a criança do vizinho. A criança chega em casa e conta que levou um chute. No dia seguinte, levou um tapa. Os pais, em vez de tomarem uma providência de paralisar a ação do diabo, segurar aquele filho e orientar, ou buscar de Deus para saber o que fazer, não. Já corre e bate na porta do vizinho para falar com o pai e com a mãe. Quantos assassinatos, quantas desgraças, quanta gente em presídios,
porque caíram feito passarinhos. Um passarinho que caiu numa armadilha, numa arapuca, num laço. Porque o diabo planejou tudo. Por quê? Porque ele rodeia, 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 rodeia. Deixa eu estudar esse terreno. Deixa eu estudar essa terra. Deixa eu estudar esse território. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver o que sente. Deixa eu ver o que aguenta. Às vezes o cristão esquece, irmãos, alguns versículos. Olha, é uma criancice. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir alguns versículos repetidas vezes. Você sabia que isso é criancice? Não, eu parto do princípio do seguinte. A pessoa conhece a comida da casa. Para que come todo dia? Ué, pastor, porque precisa. Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então também precisa do pão todo dia. Por que não leva a palavra de Deus nos termos que Jesus colocou? Eu sou o pão da vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, cada dia. Por que não levam isso a sério, irmãos? Irmãos, evitaria todos os problemas do cristão se simplesmente atentasse para isso que Deus mostra. Você viu, até agora estamos aqui, dois versículos. Tende cuidado, tendo que ninguém se prive da graça de Deus. Contamina a mulher contra o chefe, contamina o filho contra o pai, contamina a mãe contra o professor, contra a professora. Tem pais que quando chegam numa escola, chegam armados. Porque a criança leva para os pais todas as minúcias e arranhaduras que acontecem em sala de aula. Mamãe, hoje não foi comigo não, foi com meu amiguinho. Foi com meu amiguinho. Mamãe, você tinha que ver o que a professora falou com meu amiguinho. Por que as pessoas se contaminam tanto, irmãos? Por que as pessoas contaminam as outras? Por que a gente contaminando gente dentro da casa, meu irmão? Então eu vou dar mais um alerta, eu vou repetir o alerta. Se o diabo perceber que você é uma pessoa extremamente sensível, ele vai ficar na porta. Ele vai ficar numa porta que vai dar lá dentro do teu coração. Ele vai dar numa porta, ele vai ficar ali naquela porta. Ele vai ficar ali. Ele vai ficar na porta do ouvido. Ele vai ficar na porta olhando para os olhos, dizer, vamos lá, vamos lá. Todos os problemas do ser humano estão nisso, no coração. Você vê que o coração pode criar a cobiça, o orgulho, mas pode sim ser machucado, ficar ferido, arrebentado e tirar toda a estrutura. E aí, é um contaminando o outro. Está impedindo esses filhos de receberem a graça de Deus. Pais que vivem machucados, magoados, e sempre com palavras de lamúrias na boca, de murmurações e tristezas, vão abrir a boca para abençoar. Abençoar o quê? Que bênção vão ter para dar? Bênção. Bênção é ministrada por fé. E aí? Aí Deus diz, de que nenhuma raiz, volta a ler o versículo, de que nenhuma raiz de amargura brotando, e por ela. Muita gente, irmãos, está contaminada, literalmente, a reboque. Soltou, alguém que estava perto, se arrebentou, feriu. Os pais têm que ter muito cuidado com o que falam quando estão entristecidos. Quando estão numa fase de guerra que estão sendo machucados. Tem que ter muito cuidado para um não contaminar o outro gratuitamente. É tudo que o diabo quer. O diabo quer uma família ferida. Ele quer uma família arrebentada.
Ele quer mulher contra marido, marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais. Às vezes é tão somente a forma de falar. Pais têm que repreender seus filhos, mas às vezes é a forma de falar. Às vezes é até a forma de olhar, um olhar agressivo. Às vezes a expressão facial é o rosto, um rosto de raiva. Aquilo vai entrar, aquela imagem vai ser o retrato que aquela criança tem lá dentro dela, que aquele filho adulto tem, que aquele empregado tem. Não é errado repreender, não é errado corrigir. Deus manda fazer isso. A questão é com quem estamos lidando. Todo mundo pensa que Jesus tratava os apóstolos todos da mesma forma. Não tratava. Que isso? Não tratava, irmãos. Jesus sabia quem ele tinha. Ele sabia, por exemplo, que o Pedro era muito criança espiritual. Pedro tinha momentos assim que, sinceramente, hoje para nós, a gente pensa que eram cômicos. Parecia comédia, quer ver? Por exemplo, Jesus no alto do monte da transfiguração, quando Jesus teve as vestes transfiguradas pela luz que desceu do céu sobre ele. Estava Jesus, o Pedro, o Tiago e o João. Os 3 apóstolos que Jesus levava para orar com ele. Aí Jesus está lá no alto do monte, conversando com Deus. Ele está orando, conversando com Deus. O céu se abre, uma luz vem tão forte sobre Jesus que as vestes dele ficam assim resplandecentes, diz a palavra. Todos eles, os 3, contemplaram, como Jesus, contemplaram a luz, escutaram aquela voz e viram aquela luz. Jesus está falando com Deus e Deus falando com Jesus. Você acredita que o Pedro se meteu nessa conversa? Você acredita? E sabe o que ele disse? Senhor, quer que façamos aqui 3 cabanas? Ou seja, está tão bom aqui, a gente fica por aqui mesmo. O mundo não precisa ser salvo não, que se lixe para lá. Era impressionante a criancice do Pedro. Houve um outro momento que Jesus virou para os apóstolos e se dirigiu mais a Pedro. E disse, olha, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. A ciranda do trigo, depois da debulha, quando se tira a casca, e as cascas ainda estão misturadas com o trigo, a farinha, o trigo, misturado com casca, passa numa peneira fina, uma peneira fina. Pega essa peneira e roda, ciranda com ela, para que o trigo caia e seja aproveitado. Mas o que vai ficar por cima da peneira está diante dos olhos, está pertinho do olho. Então, primeiro se vê o cascalho, a sujeira que vai ser jogada fora. Aquele cascalho é considerado coisa que não presta. Era jogado fora. Mas o trigo era aproveitado e ele ficava por baixo, lá escondidinho, embaixo daquelas tralhas todas. E aí Jesus, seguindo esse raciocínio, virou para eles e disse, olha, Satanás pediu para passar vocês numa ciranda, numa peneira, porque ele quer enxergar sujeira em vocês. Pedro, eu roguei por ti. Pedro foi o único a quem Jesus se dirigiu naquela hora e disse, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, em Lucas. É que eu não queria mexer muito na Bíblia, não, que isso não é interessante, ficar mexendo muitas passagens bíblicas, mas às vezes é necessário. Lucas capítulo 22, versículo 31. Quem lê comigo, irmãos? Disse também o Senhor,
Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.